Programa Doni Silva. Meus queridos amigos, bom dia. Aqui é Doni Silva, jornalista aqui em Brasília, e você está agora no nosso programa que leva o meu nome, programa Doni Silva. E nessa manhã nós temos a satisfação, o privilégio e a honra de entrevistar uma pessoa muito, digamos assim, sabe aquela pessoa preparada para ser deputado federal? Aquela pessoa que entende tudo de segurança pública, aquela pessoa que merece estar ali representando a nossa cidade no Congresso Nacional? Pois bem, trata-se do coronel Charles Magalhães, candidato a deputado federal pelo PSD, é nosso amigo, é nosso irmão, e é uma pessoa que tem uma trajetória fabulosa na questão da segurança pública, um homem que entende muito. Seja muito bem-vindo, coronel. Muito obrigado, Doni. Uma honra. Parabéns pelo seu programa, pela sua audiência formidável. E é uma alegria estar aqui. Te agradeço muito pelo convite. E vamos conversar coisas bastante interessantes para a nossa audiência, né? Vamos. E vamos começar, coronel, falando o seguinte. Me conta essa história de que lá atrás, por conta de um posicionamento seu diante do governo de José Roberto Arruda, o senhor chegou a ser preso. Conta a história para a gente. Como é que foi isso? Na realidade, eu sofri uma prisão disciplinar porque contrariamos o governo. Vou começar a contar lá de trás. Vamos lá. Antes do Arruda ser governador, quando ele era ainda candidato, ele me perguntou a minha opinião em relação a o que ele poderia fazer na segurança pública e tudo mais. E me disse que a intenção dele, como ele escutava muito das pessoas, que as pessoas queriam um posto policial próximo às suas casas, e ele me perguntou, e eu disse para ele, não faça isso, será um retrocesso no conceito de segurança pública, porque você vai engessar os policiais dentro dos postos, isso não vai funcionar. E ele teimou comigo e prometeu 300 postos. Após ganhar a eleição, tinha que cumprir a promessa, começou aí, instalou 30, 40, 50, e eu vendo aqueles postos verdinhos, né? Isso, o pessoal apelida de Kinder Ovo, isso. O Kinder Ovo. E a gente já percebeu que aquilo ali não funcionaria. Quando eu estava fazendo um curso de pós-graduação na área de gestão estratégica da segurança pública, eu escolhi como nosso tema, né, da nossa tese, da nossa monografia, a efetividade dos postos policiais. E fizemos diversas entrevistas com pessoas que moravam, né, próximo aos postos, pessoas que estavam a um raio de 2 quilômetros dos postos e pessoas que estavam um raio acima de 2 quilômetros dos postos. Entrevistamos policiais e chegamos à conclusão, os resultados foram excepcionais, inclusive, sem falsa modéstia, a nossa melhor nota no curso foi a minha, 9,98. Parabéns. E foi, inclusive, orientado pela UNB. O curso foi feito pela Academia de Polícia Militar de Brasília, juntamente com a UNB, porque há um convênio entre as duas instituições até hoje. E, à época, um trabalho científico. Eu fui chamado pela Record e dei uma entrevista longa, onde eu comprovei cientificamente o insucesso dos postos policiais. No dia seguinte, eu estava preso. 8 dias no BOPE, como se bandido fosse. Meu Deus. Porque contrariei o governador à época. E ficou provado ao longo do tempo que não serviu para nada, né? Não funcionou, tanto não que funcionou. Alguns foram queimados, lamentavelmente. Exatamente. Né? E hoje nós temos um projeto para dar para os que sobraram, que foram guardados aí, né, nos almoxarifados, aí estão guardados em alguns quartéis. Hoje nós temos uma utilização para esses postos, que é o CISC, o Complexo Integrado de Segurança com Cidadania, que é um projeto que nós temos para implementar no futuro. Como deputado federal, vou trazer recursos para a implementação desse CISC, onde nós vamos aproveitar esses postos numa grande área, como se fosse uma vila olímpica, e esses postos servindo para a integração de idosos, para cursos na área de informática, né? Inclusão social, inclusão digital, biblioteca comunitária, tudo isso numa grande área comandada pela Polícia Militar, aumentando vagas de vigilantes, porque os vigilantes vão estar olhando as imagens das câmeras, tudo isso lá dentro dos postos, mas tudo isso numa área chamada CISC. É um projeto maravilhoso que, se Deus quiser, nós vamos conseguir implementar. Coronel, falando em projetos, o senhor também tem defendido muito a questão da implementação dos presídios agrícolas, né? Por quê? Veja bem, Doni, Como é que o senhor vê isso? Nossa visão é o seguinte,
eu entendo que a questão dessa bolsa que é paga para as pessoas, né, para os familiares dos presidiários, ela é importante que seja paga, mas ela tem que ser paga pelo próprio presidiário. É uma incoerência muito grande nós tirarmos dos nossos impostos que nós pagamos para pagar o prato de comida que vai lá dentro do xadrez, dentro do presídio, e também, né, em relação à indenização que é paga para, né, essa bolsa que eles recebem, os familiares. Então, isso tem que sair do próprio presidiário. Ele tem que trabalhar. Eu quero ver o presidiário, o detento no Cabo da Enxada, trabalhando em presídios agrícolas e profissionalizantes. E eu vou apresentar algumas razões. Primeira razão, o próprio familiar, a esposa de um detento, ao saber que o seu marido não está num aglomerado de pessoas na universidade do crime, aprendendo o que não presta, ela vai estar satisfeita de saber que o marido tem muito mais chance de se ressocializar, que na realidade a lei de execuções penais, Doni, ela preceitua a ressocialização, que é meramente teórica. Então nós temos que fazer com que a LEP, a Lei de Execuções Penais, ela tem que ser adequada, ela tem que ser atualizada e ela tem que fazer com que mecanismos práticos façam com que essa ressocialização exista. Então o presidiário não tem que estar dentro de um aglomerado de pessoas numa cela planejando crime. Ele planejando tem que ou malhando, de né? útil. É impressionante, tem muito... Eu vejo em alguns presídios lotados, aí o sujeito lá fazendo academia, meu amigo, vai puxar enxada. Sim. Né? Vai cultivar alguma coisa, vai costurar bola, vai fazer alguma coisa. Então, importantíssimo esse projeto. Então, imagina, por exemplo, hoje o agronegócio no Brasil está crescendo muito. Se nós tivermos presídios agrícolas que nós possamos realmente ensinar também o preso a pilotar uma máquina agrícola, ensinar o preso a estar lá. E outra coisa, preso de alta periculosidade, que comete feminicídio, estuprador, de crime organizado, é com bola de ferro no pé. Que venha direitos humanos falar, esse coronel Charles é louco. Não. Preso perigoso é bola de ferro no pé. Concordo. Estou deixando bem clara a minha posição. Não tem mimimi com a gente. Mas, coronel, com a gente a coisa tem que ser direta. Concordo. Coronel, eu tenho defendido muito a tese de que o homem que vai ali e mata a ex-mulher, a mulher, a namorada, a filha, a sogra, a avó, esse cara, ele tinha que ir direto para a cadeia e não sair mais. Com certeza. A prisão perpétua eu defendo, só que como ela é uma cláusula pétrea, o que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea é aquela cláusula que está na Constituição e que não pode ser mudada. Então, na estrutura da nossa legislação, desde 1988 para cá, ficou preceituado na Constituição, a proibição não pode existir. Só que vamos analisar uma coisa, qual é a grande tendência? Que uma nova constituinte seja estabelecida daqui a alguns anos, 20 anos, 30 anos ou 10 anos que seja, né, para mudar a Constituição. Então, se houver essa possibilidade de mudar a Constituição, nós queremos sim, eu como deputado federal, trabalhar para que a prisão perpétua seja uma realidade. Enquanto não houver, o que eu vou fazer como deputado federal? Leis mais rígidas. Então, em vez de deixar 20 anos apodrecendo na cadeia, deixa apodrecer por 40, 50. Aí, na somatória, né, que é o artigo 69 do Código de Processo Penal, 69 e o 70, que fala sobre, né, a combinação das penas. Então, vai somando uma com a outra, o cara vai morrer lá dentro. Mas vai morrer trabalhando no Cabo da Enxada, que dentro de presídio, pensando besteira, bolando crime, nós não vamos deixar. Coronel, ainda sobre essa questão, enquanto deputado federal, como é que o senhor vê eleito, como é que o senhor vai agir para combater o feminicídio? Outra coisa, o sujeito vai ali, mata a mulher, vai para a audiência de custódia, aí vai responder em liberdade. Quanto vale uma mulher? Veja bem, eu vou falar daqui a pouco sobre a audiência de custódia, até anotei aqui para não esquecer. Primeiro, duas formas de combater o feminicídio. Vamos lá. Primeiro, leis mais rígidas. O homem precisa saber que ele tem que respeitar a mulher. Isso. E que algo duro, algo realmente eficaz e eficiente vai acontecer com ele se ele cometer um absurdo desse. Isso é um caminho que eu vou trabalhar como deputado federal para enrijecer a lei. E o segundo caminho é a questão da educação das mulheres. O que eu quero dizer com a educação das mulheres? O primeiro grito dentro de casa já é um sinal que pode chegar lá no feminicídio. Então, o respeito do homem para com a mulher é fundamental. A mulher saber que ela tem que denunciar na primeira agressão física que aconteça, que seja
um tapinha. Não existe tapinha. Isso. O homem que grita com a mulher, o homem que desrespeita a mulher, que bate na mulher, ele está propenso a cometer o feminicídio. Concordo. Então, essa educação ela é fundamental. O Brasil precisa, e o Distrito Federal precisa, realmente de campanhas educativas, né? Mais estrutura para poder abraçar essas mulheres que são vítimas de agressões. É preciso que a Casa da Mulher se torne mais eficaz, mais eficiente, o atendimento psicológico e as leis mais rígidas. Entendeu, Doni? Só assim que a coisa vai mudar. Porque naquela sensação de impunidade, um dia desse eu vi lá no SBT, um cidadão matou a mulher, matou a enteada, fugiu do flagrante e depois, não, eu vou cumprir, daqui a pouco eu volto. E, recentemente, aqui em Goiás, nós vimos o caso de um cidadão, ele matou a companheira, aí, quando ele foi preso, a polícia descobriu que ele já tinha uma condenação por outra, e um juiz lá atrás, 2, 3 anos atrás, soltou o cara. Ou seja, o cara matou lá atrás, volta a matar, e se deixar de novo, mata novamente. O nosso Código Penal é de 1940. Ele é totalmente atrasado. Totalmente. O Código de Processo Penal também. Então, é preciso que haja realmente o comprometimento dos deputados federais para enrijecer a lei. É isso aí. Né? Desculpa o termo, mas pessoas assim não são só bandido, não, é um monstro. Monstro, O concordo. cara que desrespeita uma mulher, o cara que estupra, o cara que Nossa. comete um crime dessa natureza é um monstro. E se não pode ter pena de morte, se não pode ter prisão perpétua, que tenham leis rígidas para que eles possam apodrecer na cadeia. Ainda sobre segurança pública. Gente, presta atenção nesse tópico agora. O coronel defende o combate ao feminicídio. Ele também defende o porte de armas, é isso? Sim. Por quê? Veja bem, hoje os bandidos estão à vontade. Então, Eles sabem que o cidadão está desarmado. Ele chega com um dos fatores fundamentais é a superioridade de meios. Qual é a superioridade de meios que acontece? Isso até com a polícia. A polícia, para combater o bandido, ela tem que ter superioridade de meios. Numericamente, mais policiais do que o bandido e um armamento para fazer frente àquele bandido. Isso. Assim também é o bandido. A superioridade de meios é o quê? Não existe mecanismo eficaz e eficiente hoje no Brasil que impeça um bandido de ter acesso às armas. Ele tem acesso às armas. E o cidadão de bem não tem. Então, por exemplo, o que eu defendo? Né? Eu defendo que os vigilantes possam ter seu armamento não só no posto de serviço. Eu defendo que o cidadão de bem compre a sua arma. Agora, não defendo, por exemplo, o exagero que é nos Estados Unidos, Doni. Concordo. Porque nos Estados Unidos, você chega numa loja, você compra uma arma de grosso calibre e você pode muito bem, é o teu livre-arbítrio, entrar e sair matando meio mundo de gente, como acontece nos Estados Unidos. Agora, se você dá o acesso ao cidadão de bem, aquele que todos os mecanismos possíveis e imaginários vão fazer com que ele prove bons antecedentes, preparo psicológico, saber manusear arma, saber desmontar arma, saber as normas de segurança, esse cidadão de bem vai poder adquirir sua arma. Sim. Mas não é uma escopeta, não é um rifle, não é um tem fuzil, limites aí, né? É uma pistola, um revólver. Agora o CAC não. O CAC, né, que é o colecionador, o atirador e o caçador, esse é um profissional. E esse tem preparo para poder ter uma quantidade X de armas, uma quantidade X de munição. Outra história, né? É outra história. Né? O Supremo agora, por exemplo, foi contra, né, a decisão do presidente da República em relação à quantidade de munição. Gente, um CAC é um esporte que ele está fazendo, ele tem que comprar munição. Mas esse tipo de lei não é aplicado aos bandidos, né? O bandido pode ter munição à vontade. Pois é, e a gente sabe que hoje em dia você não consegue ter policiais em quantidade suficiente. Por exemplo, os crimes de homicídio que acontecem hoje, para você combater efetivamente o homicídio, você tinha que ter um policial para cada cidadão, era meio a meio. Meu Deus do né? céu. No Brasil, 200 milhões de habitantes, você tem que ter 100 milhões de policiais para vigiar 100 milhões de pessoas. Isso não existe. Então, os crimes de homicídio, latrocínio, alguns tipos de crime, a presença física do policial não inibe. Você teria que ter muito policial na rua. Verdade. Então, você tem que ter realmente o quê? São leis efetivas que endureçam, né, e que permitam que a polícia consiga otimizar a sua visibilidade, a sua ostensividade. Coronel, eu não entendo duas coisas no Brasil. Primeiro, nos Estados Unidos, toda mulher tem o direito de colocar na sua bolsa um spray de pimenta ou aquele aparelho de choque para se proteger. Aqui não pode. Então, a mulher ali é estuprada, ela não tem como sequer defender. Ela é roubada, ela não tem como se defender.
Aí vem aí alguém do Supremo, não pode subir a polícia no morro. Absurdo. Gente, que país é esse? O que a gente está vivendo? E, por outro lado, coronel, a Câmara dos Deputados aprovou, 7 anos atrás, a redução da maioridade penal. E encontra-se há 7 anos engavetada no Senado. E nós vemos o seguinte, a polícia, a valorosa polícia militar, merece todos os nossos aplausos, porque é a pessoa que está ali na frente de combate mesmo, no enfrentamento ao crime. O policial militar vai, prende um moleque, um vagabundozinho lá de 16, 17 anos, 15 anos, 14 anos. O moleque, daqui a pouco está solto, daqui a pouco está com 18 anos, está com a ficha limpa. É enxugar gelo. Por quê? Rouba uma vez, a gente vê várias matérias jornalísticas falando, o garoto, a polícia prendeu aqui, esse menor tem 10 apreensões, tem 20 apreensões. O senhor defende a redução da maioridade penal e vai brigar por isso na Câmara? Se um jovem de 16 anos pode votar, por que ele não pode ser imputável? Pois ele tem que ser imputável. Pois é. Outra coisa, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que existir sim. Só que quando o ECA nasceu, assim como, por exemplo, a lei, a 9605, que é a lei é o Código Ambiental, foram 2 leis desenhadas numa realidade jurídica, num ordenamento jurídico, se espelhando no direito consuetudinário inglês de Londres, em leis aplicadas a países de primeiro mundo, como alguns países da Europa. Mas quando você coloca a praticidade dele, você acabou de falar. Você prende um menino de 16 anos com 1,90 m de altura, forte, com uma compleição física avantajada. Como que o policial não coloca uma pessoa dessa dentro do xadrez? Desculpa, dentro do camburão? E não pode colocar, ele vai ter que transportar esse jovem, entre aspas, do lado dele. E ele vai, preso e é solto daqui a pouco. Outra coisa que você falou também, amigo, em relação à audiência de custódia. Isso é um absurdo. A audiência de custódia, não que ela não tenha que existir, mas que ela tenha meios moderados de avaliar essa questão da agressão em relação ao bandido. Desculpa o termo, eu falo assim mesmo. Mas é bandido mesmo. Eu não tenho negócio de mimimi comigo. Não. Olha só, a audiência de custódia, o policial chega lá, ele é que tem que provar que não bateu no bandido. E a palavra do bandido vale mais do que a dele. O criminoso é ouvido pelo juiz já com pressuposto de culpa. Não, o sujeito acaba de assaltar alguém, agredir alguém, matar alguém, chega lá, não, peraí, o policial te maltratou? Isso, é a primeira pergunta que é feita. Pelo amor de Deus, gente. Que país. Então, poxa, nós temos que mudar, nós temos que dar mais valor nos policiais. Gente, a polícia... Direitos humanos. Gente, direitos humanos não vai lá no enterro do policial para saber se a família está precisando de alguma coisa. Eu fui secretário nacional de direitos humanos de um partido político, que eu era dirigente nacional antes de vir para o PSD, e eu mudei o conceito de direitos humanos. Quando houve aquele problema daquele policial da Bahia lá, eu fui lá me preocupar em ver, mandei documento para o governador que inclusive que é de esquerda e não fez absolutamente nada. Né? Então nós temos que nos preocupar sim com gente de bem. Direitos humanos tem que defender primeiro o cidadão de bem que foi vilipendiado no seu direito e o policial. Nós não temos que estar preocupados com o bandido, não. Bandido tem direitos humanos? Tem, mas antes dele é o cidadão de bem. Sim, é o direito da vítima. Exatamente. Né? Da família da vítima. Ninguém preocupa com isso. Não, eu não vejo direito... A família do presidiário tem bolsa. Tá. Mas e a família que o marido morreu na mão do bandido? Tem bolsa? Perdeu o provedor, né, da família. Como é que Exatamente. faz? Quem perde? Então isso tem que mudar. E nós vamos para lá, para a Câmara Federal, com essa missão. O senhor acha que a Polícia Militar, nas últimas eleições, ela se equivocou a apoiar alguns nomes que foram lá para o Congresso, que foram para o Legislativo, tanto local quanto nacional, e lá eles, digamos assim, se venderam a outros interesses e acabaram não defendendo realmente a categoria? Como é que não, veja isso? bem, eu entendo o seguinte, como policial militar, lamentavelmente a categoria é um pouco desunida no aspecto de direcionar suas forças para pessoas que tenham mais condições e digamos assim, ela escolha lá 2, 3 candidatos a deputado distrital e 1 ou 2 candidatos a federal. Se isso acontecesse, seria menos pulverizada como tem sido hoje. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe, gente. Vamos lá. Pelo amor de Deus, você policial militar e bombeiro que me ouve agora, não vote no enganês. Pelo amor de Deus,
Vocês viram que o Inganês não fez absolutamente nada pelas nossas categorias. Então não vamos errar de novo. Pois é, mas ele agora prometeu, é a hora de né? votar em Paulo Otávio. Pois é, mas naquela época, em 2018, ele prometeu, né? Prometeu ele pediu e não cumpriu, apoio, né? E não cumpriu. É impressionante. Eu ia, Doni, eu ia lá para o Maria Auxiliadora para brigar com a situação do Covid, porque o Hospital Maria Auxiliadora lá do Gama, primeiro, era o único hospital que a PM tinha, precisava de hospital na região norte de Brasília, precisava outros convênios, eu fui para lá, eu, como secretário nacional de Direitos Humanos, eu interpelava o diretor do hospital, eu visitava os leitos, inclusive com aquela roupa toda, né, por causa do Covid, eu tinha que entrar nos leitos, só não entrei na UTI, mas entrava nos leitos para poder acompanhar a situação dos policiais, ajudei muito a questão dos familiares que estavam sendo impedidos de ver os seus, né, os entes queridos que estavam acometidos do Covid, nós conseguimos, inclusive, fiz pressão junto ao diretor do hospital para que ele montasse alguns tablets, onde ele levava um tablet lá para o policial que estava no quarto internado e ele conseguia, a família ficava lá embaixo, né, numa salinha, conversando com o tablet. Conseguimos isso, fiz pressão em cima do Ibanez, para que o Ibanez melhorasse os convênios. Veio depois o convênio com Santa Marta, lá em Taguatinga, depois o convênio com o hospital aqui na Asa Norte, enfim. Nós temos lutado, mas o Ibanez não se preocupou em nem um minuto com a Polícia Militar, sequer cumpriu os compromissos que ele tinha de aumento salarial. E hoje nós temos uma das vertentes, Doni Silva, da questão da segurança pública, é a valorização do profissional. Tem que ser valorizado. O policial militar, o bombeiro, eu tenho um projeto que agora promoção independente de vaga a cada 3 anos. Show, isso é bom, hein? Soldado Isso é bom. vira cabo 3 anos depois, vira terceiro sargento depois de 3 anos. Com 18 anos, se ele fizer os cursos obrigatórios, ele está ascendendo ao oficialato, ele vai sair segundo tenente, pode sair major com 30 anos de serviço. Então, a questão do porte de arma do policial, extensivo para a reserva, levando a arma que acompanhou ele na ativa. Outro projeto importante, Doni, que eu gostaria que os meus colegas ouvissem agora. Gente, quando o policial militar vai para a reserva, Doni Silva, ele perde a etapa alimentação. Isso é complicado, porque, primeiro, é uma incoerência. Ele não se alimenta quando ele vai para a reserva, ele só tem direito. Então, o que eu estou querendo? Eu sei que na Câmara Federal não vai ser fácil fazer essa modificação, mas eu vou criar uma gratificação, implementar isso na mudança da lei, que vai chamar gratificação de reconhecimento. Então, o policial militar e o bombeiro que forem para a reserva, primeiro, vou lutar pela questão da promoção, como acontecia antigamente. Lembra antes da Constituição que era Federal? natural, né? Já era natural. Não era politicagem. Hoje é politicagem. Para cá, depois da Constituição, acabou a promoção quando vai para a reserva. E também, além da promoção, eles poderem receber uma gratificação de reconhecimento no valor da etapa alimentação, ou quem sabe até um pouco mais. Muito boa essa sua proposta, muito boa, porque, gente, tem que valorizar os bombeiros, os policiais militares, tem que valorizar. Quando você mais precisa, você recorre a quem? É o 190 e o 93, não adianta. Você tem que... E são os profissionais que dedicam a vida, estão ali, ó, na linha de frente. Doni, e tem famílias. E eu quero esclarecer também que a Polícia Civil vai contar conosco, ainda que eu seja policial militar. Eu ia te falar sobre isso. São irmãos que arriscam também as suas vidas, desenvolvem trabalhos importantes na investigação dos crimes. Então, eu vou ajudar não só na questão da carreira dos policiais civis, como também na questão da estrutura de inteligência policial, que é fundamental. Maravilha. Tecnologia e inteligência para a Polícia Militar, para o bombeiro e para os policiais civis também. Melhorar o trabalho deles para que eles tenham mais meios de desvendar o crime. Tá vendo, gente, a diferença? Quando você conversa com alguém que é da área, como é o caso aqui do Coronel Charles, ele é da área de segurança pública, conhece bastante tanto a segurança pública quanto a realidade das ruas e dos gabinetes, né? Então, é importante porque é um homem preparado que, certamente, eleito deputado federal, vai fazer um grande trabalho no Congresso. E a segurança pública ainda continua sendo, digamos assim, aquele nó na garganta de muitos brasileiros, não é isso? Mas, Coronel, nós vamos mudar aqui de assunto aqui. Vou pedir para a produção aqui, coloca aquele vídeo lá para nós. Posso só falar de uma coisa rápida sim, aqui, antes de você botar o vídeo? Vamos lá. A questão da saúde, gente. Sim, vamos lá. Lei federal hoje. 25%
das emendas parlamentares têm que ser dedicadas à saúde. E não tem funcionado Eu fui assim? administrador regional de Sobradinho 2 da Fercal. Às vezes eu ficava até as 2 da manhã respondendo o WhatsApp. Uma vez, 11 da noite, eu recebi uma mensagem no Zap de uma senhora bem humilde, tadinha, que estava lá desde 10 da manhã. Aí eu fui lá na UPA de Sobradinho. Gente, as enfermeiras morrendo de vergonha. Tinham três médicos, 2 dormindo e um médico atendendo. O médico atendendo estava oprimindo a enfermeira e ela, com muito custo, com muito cuidado, chegou para mim e falou: Coronel Charles, o administrador regional, olha só, nós estamos trabalhando sem máscara de proteção na ala dos tuberculosos. Meu Deus do céu. E uma céu. outra senhora, bem humildezinha, reclamando comigo que estava desde as 10 da manhã, ou seja, 13 horas para ser atendida, 2 médicos dormindo, um médico estava acordado e ainda estava oprimindo as enfermeiras para que elas não me dissessem a verdade em relação às máscaras na ala de tuberculoso. Meu Deus do E céu. outro problema também, fralda geriátrica, não tinha. 2 pessoas dizendo que tinham que ir comprar fralda geriátrica na farmácia, né? Porque o hospital não tinha. Então, vocês têm o meu compromisso, gente. Saúde, para mim, ainda que não seja a área que eu tenho conhecimento, mas eu vou aprender sobre a saúde, eu vou me esforçar, vou botar bons assessores Vai fiscalizar, para me ajudar, vou ficar em cima para melhorar a saúde. Porque a fiscalização, nós temos 8 deputados federais, né? E eu não tenho visto muito eles agirem de forma eficiente, eficaz na questão da fiscalização do dinheiro, que não é pouco, né? Que vai para a saúde. A cada ano aumenta o dinheiro do orçamento para a saúde e a saúde continua a mesma coisa. Ô, Doni, É impressionante. E uma coisa interessante é o seguinte, para aquele que não sabe, a função de um deputado federal não é apenas propor leis e votar leis. Ele pode conseguir emendas parlamentares, por Sim. exemplo. Os 3 senadores e os 8 deputados federais, eles podem muito bem conseguir milhões e milhões de reais para grandes obras que Brasília precisa. Eu defendo a questão da duplicação da DF-128. Importantíssimo. Que é um trecho que liga Planaltina a Planaltina de Goiás. E eu defendo isso desde que eu fui secretário de Segurança Pública de Planaltina, Goiás. É uma luta antiga, né? sua. Há 3 anos. Eu tenho defendido isso e tem gente morrida todo dia. Meu a Deus. duplicação da DF-150 também, que liga o Contagem até a Fercal nas fábricas de cimento, é outra rodovia que está matando. Então eu quero, como deputado federal, trazer emendas parlamentares para conseguir essas duplicações. E outras coisas também na área de segurança pública, na área de segurança de trânsito, na área de saúde. O deputado federal pode fazer isso, Doni. Pode, né? E vai fazer. Pode. Né? E eu queria até, antes de você entrar nesse Sim. próximo assunto, Sim. dizer o seguinte: o Doni é candidato a deputado distrital, para quem não sabe. O Doni é uma pessoa do bem. O Doni é um cara que tem história no combate à corrupção. E o Doni, eu tenho certeza que eleito deputado distrital, é por isso que eu apoio ele. Obrigado, eu tenho certeza que o Doni, como deputado distrital, ele vai me ajudar muito, porque eu na Câmara Federal, lutando pelo Brasil inteiro e com o olho carinhoso para o Distrito Federal, e ele aqui no DF fiscalizando. Todas essas coisas erradas que nós estamos falando, Sim. nós vamos estar complementando um trabalho do outro, porque vai ter vez que ele vai se sentir engessado, porque vai precisar da Câmara Federal e estarei lá à disposição. E eu também, às vezes, vou me deparar com um determinado óbice, um determinado obstáculo, porque o deputado distrital é que detém o controle de determinadas situações, e vou estar pedindo a ele. Então, estaremos complementando. Essa parceria é muito importante, porque quem ganha é a cidade. Com certeza. Quando você coloca pessoas de bem para legislar, é outra história, é outro patamar. Pode falar seu número aqui? Pode. É o 90022. Eu gostei do 22, eu também tenho 22, exatamente, gente. é o 5522. Aí. Porque nós somos bolsonaristas. Pois é, nesse ponto que eu vou chegar, o senhor é amigo do presidente Jair Bolsonaro. Me dou muito bem com ele. Formamos na mesma universidade, inclusive. Maravilha. Né? Então, gente, o Coronel Charles, ele, além de ser bolsonarista, assim como eu, ele também é amigo da Damares. E nós dois defendemos a Damares. Ela é candidata ao Senado aqui no Distrito Federal. Graças a Deus está crescendo muito na pesquisa, nessa reta final, e ela tem tudo para chegar lá e ser a mais votada da história. Eu acredito que ela vai ter mais de 800 mil votos. Porque o eleitor dela, ele é um eleitor quase silencioso. Né? É aquele eleitor consciente, não é aquele eleitor do oba-oba.
É aquele eleitor que sabe que ela é o melhor nome porque ela representa bandeiras que outros candidatos não representam. E você sabe o que eu estou falando. Então, gente, eu entrevistei a Damares 10 dias atrás, se não me engano, e durante a entrevista fiz uma revelação lá de um plano maquiavélico para tentar atingir a campanha dela. E fiz isso ao vivo. A Damares ficou chocada. Posteriormente, ela já entrou no TRE contra o cidadão, que é, por sinal, é um candidato ao Senado também. É um sujeito tão ruim que está com 0,57% das intenções de voto ao Senado. E por um motivo simples. Ele desrespeitou, afrontou, cometeu assédio político contra uma mulher. Isso vai custar caro a ele. Porque é aquilo que o coronel falou aqui. Mulher tem que ser respeitada. Perfeito. Tá? Nós somos homens de família e temos nossos filhos, nossas filhas, e a gente respeita mulher. Então, o homem que não respeita a mulher, ele não vai respeitar o seu bolso, não vai respeitar o seu voto. Preste bem atenção no que eu estou falando. Então, gente, vamos colocar aqui o vídeo. O coronel esteve recentemente, a Damares é muito grata ao coronel, porque o coronel a defende com unhas e dentes, assim como nós, e recentemente eles se encontraram, o coronel e a Damares se encontraram em Ceilândia, não foi isso? Ceilândia. E a Damares ficou muito grata, muito feliz, e foi uma coisa tão espontânea, tão bonita de se ver, e ela saiu falando, ó, esse aqui, ó, é o coronel. E é muito bacana, gente, porque nós vemos a luta diária do bem contra o mal. Não é só uma luta política, não é uma batalha política, não é uma guerra política. É uma luta entre as pessoas de bem contra as pessoas do mal. E vamos ver aqui. Olha só que bacana, ó. Damares disse que o coronel Charles tem que ser eleito deputado federal. Queriam derrubar 2 bolsonaristas e, pela lealdade, esse homem, coronel Charles, agora precisa ser eleito, disse Damares. Então, gente, nós temos que ajudar a Damares. Quem está com Damares merece estar eleito para poder ajudar o nosso presidente e o nosso país. Olha que bacana aqui, vamos ver aqui o vídeo. Isso foi lá em Ceilândia. Restaurante comunitário de Ceilândia, semana passada. Semana passada, né? Olha lá, ó. Preciso ter força, preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo amar. Assim, mãe Distrito Federal, eu sei que hoje todo mundo acordou horrorizado com aquele episódio que o outro candidato ao Senado entrou com ação contra um deputado federal para me pegar. Esse é o corajoso deputado federal, Coronel Charles Magalhães, meu amigo. Nós dois somos bolsonaristas. Nós estamos pedindo voto do povo, porque isso não é crime eleitoral, não. Eu posso pedir voto para ele, ele pode pedir voto para mim. Mas aquele candidato ao Senado queria pegá-lo, mas não é ele. Queria prejudicar ele para me pegar. Coronel, obrigada pela sua veemente defesa a mim. Muito obrigada, coronel. E nós não vamos deixar esse tipo de coisa acontecer de novo em Brasília e no Brasil. Senadora, eu sou seu admirador e admiro não só os seus projetos, suas ideias, que são parecidas com as minhas, como a sua lealdade ao nosso presidente, o capitão Jair Bolsonaro. Conte sempre com a minha lealdade e o nosso capitão também. Vote 22, vote 100 e vote 5522. Gente, ó, esse homem agora tem que ser eleito. E queriam derrubar 2 bolsonaristas para prejudicar Bolsonaro. Acabou isso no Brasil. Vamos discutir ideias, vamos discutir propostas, mas não armar para derrubar 2 pessoas. Não, não foi legal. Já pedi a cassação do candidato. Eu quero interpelação judicial. Eu quero, inclusive, a quebra do sigilo do telefone dele para saber quem mandou ele fazer aquilo. Obrigada, coronel. Deus te abençoe. Olha que legal, gente. Nós somos da Liga contra a Corrupção. Liga contra a corrupção. Exatamente. Nós queremos informar que eu, Coronel Charles e a Damares fazemos parte da Liga contra a Corrupção. Porque quando não há corrupção, há prosperidade. E é isso que tem ocorrido no Brasil. Né? Nesse governo Bolsonaro,
Nós temos visto muitas obras, muitas ações sociais, porque não tem mais corrupção. Então, sobra dinheiro para fazer essas coisas. Antigamente não sobrava. Tudo que a esquerda fazia de errado, hoje Né? está sendo feito corretamente. Então, coronel, a Damares aqui, ela agradeceu publicamente ao coronel Charles, porque houve uma tentativa de um candidato a senador de tentar prejudicar o coronel, fazer uma denúncia caluniosa ao Tribunal Regional Eleitoral. Para quê? Para tentar atingir não o coronel, mas dar munição para outros atingirem a Damares. Mas o plano caiu por terra e ele vai agora se ver com a lei. Mas, coronel, nós estamos encerrando aqui esse bate-papo gostoso nesta manhã e dizer o seguinte: o Brasil precisa de homens como o senhor. O Brasil precisa de gente séria no Congresso Nacional. Não podemos colocar qualquer um no Congresso, porque, afinal de contas, é ali que se fazem as leis para nós cumprirmos. Então, se você coloca lá um banana, um imbecil qualquer, esse cara não vai fazer nada por você. Tem um deputado federal aí, lá de São Paulo, que ele sequer comparece às sessões, ele não está nem aí. Aí chega, de 4 anos, ele chega e fala assim, do jeito que está, melhor não fica, não sei o quê, aquele rolo todo. É um idiota, porque ele não leva a sério o voto do eleitor. Então, eu fico agradecido a Deus, sou grato a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, Amém. Pelas suas propostas, pelo seu patriotismo, porque quem ama o país não rouba a pátria. Quem ama o país respeita as pessoas. Então, está de parabéns, continue nessa linha, e eu espero que o eleitor veja no coronel Charles o legítimo representante do Distrito Federal na Câmara dos Deputados a partir de janeiro do ano que vem. Muito obrigado. E Muito suas obrigado, considerações Doni. finais? Eu agradeço muito, Doni, pela oportunidade. Digo, a mesma consideração que você tem pela minha pessoa, eu tenho por você. Você é um Obrigado, homem de meu bem, um homem Obrigado. de Deus, um homem cristão, uma pessoa que tem princípios, né? Sou um grande admirador do seu pai, né? O seu Maurílio, Obrigado. gente de bem. E peço também o voto a você. Peço que as pessoas enxerguem no Doni Silva um deputado distrital competente, um deputado distrital capacitado, uma pessoa que tem como fazer muito. E peço o voto também, gente, principalmente Damares, que é a nossa senadora 100-100, né? Que é sem corrupção, é sem Exato. coisa ruim, é só coisa boa. E também para o nosso presidente Jair Bolsonaro, o 22. Quero fazer um convite. Domingo agora, eu e Damares estaremos na carreata em Planaltina, que nós estaremos no nosso trio, Maravilha. fazendo uma carreata gigante. O pessoal de Planaltina está unido, vai gente de Sobradinho. Eu vou lá, vou dar um jeito de lá. Vou dar um jeito de lá. Vai lá e faço questão da sua presença no nosso trio conosco, tá bom? Vamos. Vai ser muito bacana. Vai ser às 9 da manhã a concentração ali no Parque de Exposições do lado do Potiguar de Planaltina. Tá Vamos ok? lá, vamos lá. E você que está nos assistindo, vamos lá, gente. Vamos lá. Vista essa bandeira, sabe? Esse é o momento da gente estar unido e da gente colocar pessoas sérias e competentes no Legislativo e renovar o nosso voto no presidente Jair Bolsonaro. Para finalizar, Coronel Charles Magalhães, deputado federal 5522, Doni Silva 90, 022, deputado distrital, 100, Damares, a Damares 100 e 22, o nosso presidente. Lembrando do grande Paulo Otávio, nosso governador é 55. É isso aí. Um grande abraço para Paulo Otávio, nosso querido e futuro governador. Gente, fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Programa Doni Silva.